Bacana, boa noite, então. Fique à vontade, viu, professores? Boa noite. Nós vamos iniciar o aulão de arte, pela aula de arte, matéria de arte, né, que é o nosso aulão de linguagens. Nós iremos falar hoje sobre arte contemporânea. Eu vou dar início aqui. Se todo mundo enxergar a tela e fazer favor de falar para mim se está tudo ok. Tá aparecendo na tela aí, Charles? Tá sim, André. Tá, né? Então posso começar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a arte contemporânea. Charles, isso aqui não sai, não, né? Posso ocultar? Charles? Estou te ouvindo. Esse aviso que fica aqui, tem como eu tirar? Você não consegue tirar da tela, você consegue arrastar ele um pouco para baixo, aí, para o lado. Isso. Foi. Tá, joia. Isso. Tô aprendendo. Então, vamos. A arte contemporânea ou arte pós-moderna é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX. Sua origem costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento pop art. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Do latim, o vocábulo contemporâneo corresponde à união dos termos com, que significa junto, e tempos, que é o tempo. Ou seja, significa que, ou quem, do mesmo tempo ou época. Utilizamos essa palavra como adjetivo para indicar o tempo presente atual. Eu escolhi essa imagem aqui dessa artista contemporânea, que eu achei bem interessante, que exemplifica bem o que é a arte contemporânea. Essa é a artista Yayoi Kusama. Essa obra de arte dela aí é chamada de Infinity Room. Ela é uma artista plástica e escritora japonesa de 83 anos. Seu trabalho é uma mistura de diversas artes, como colagens, pinturas, esculturas, arte performática e instalações, onde é visível uma característica que se tornou a marca da artista, a obsessão por pontos e bolas. Características da arte contemporânea. Nós temos na arte contemporânea algumas características que eu queria frisar aqui, que é o abandono dos padrões habituais, ela rompe com o modernismo, fusão de arte e vida, uso de novas tecnologias e mídias, que é um uso de tecnologias, né, digitais, câmeras, photoshops, e outras mídias que ajudam na obra de artes modernas, né, contemporâneas, junção de estilos artísticos. Nós temos música, dança, pintura, escultura, não vai frisar apenas o estilo. Algumas obras de arte vai unir todos esses estilos artísticos. Interatividade das obras, que o espectador vai se envolver, ele vai participar, ele vai se sentir parte da obra de arte. A aproximação da cultura popular, nós vamos ver que o espectador, né, ele vai participar mais, vai ter mais uma cultura popular. Dança de rua, grafite, apresentações ao ar livre, esculturas, mais voltado para a população, mais uma fuga, né? Não vai ter aquela obra de arte presa dentro dos museus, vai ser mais próximo do público. Uso de materiais diferentes para produções artísticas, como ferro, materiais recicláveis,
materiais encontrados na natureza, como galhos, areia, terra, água, a própria água, né? E outras coisas vindas da natureza. E temos também a liberdade e efemeridade artística, ou seja, é obra de arte que não vai morrer, né? É obra de arte que está viva, é obra de arte que está em constante mudança. Principais movimentos e artistas da obra contemporânea, da obra de arte contemporânea. Os principais movimentos e escolas vanguardistas que surgiram com base na arte contemporânea estão associados à ideia da comunicação e não do consumo. Geralmente, esses movimentos, se revelam através das variadas linguagens e por meio da constante experimentação de novas técnicas. A arte contemporânea abarca alguns movimentos artísticos importantes, entre os quais destacam-se pop art, op art, arte conceitual, body art, arte performática ou performance, o happening, instalação, minimalismo, arte urbana, hip hop e grafite, arte povera, arte de novas mídias, hiperrealismo, arte digital, fotografia, fotorrealismo, arte cinética, e dentre outros. Pessoal, não vai entender aí? Charles? Eu vou frisar alguns nomes. Sim, Andressa. Tá? Então, tá bom. Eu vou frisar alguns nomes de artistas brasileiros e estrangeiros. Eu escolhi o Hélio Oiticica, que ele foi um pintor, escultor, artista plástico e performático de aspirações anarquistas. Ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira. E eu escolhi, aqui do lado nós temos ele, a imagem dele com uma câmera bem antiga nas mãos, e eu escolhi essa obra de arte dele aqui, de onde se originou o termo tropicália, né, não sei se vocês já conhecem, mas eu vou explicar mais à frente aí, que o termo tropicália nasceu como um nome da obra de Hélio Oiticica, de 1937 a 1980, exposta na mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, que nós vemos aqui um cenário bem tropical. Somente. Só um minuto. Passou aqui. Temos também Cildo Meirelles, que eu falei no outro aluno de arte, escultor e pintor brasileiro, conhecido internacionalmente. Cildo cria os objetos e as instalações que diretamente levam o observador em uma experiência sensorial completa, questionando, entre outros temas, a ditadura militar no Brasil e a dependência do país na economia global. 9 de fevereiro de 1948, e ele é vivo ainda, ele tem 72 anos de idade, brasileiro. E eu até falei que as artes dele fazem com que as pessoas, como é que posso dizer assim, reflitam e questionem sobre algo. Tentando passar aqui. E temos a Marina Abramovic, que é uma artista performática que iniciou sua carreira no início dos anos 70 e manteve-se em atividade desde então. Considera-se a avó da arte da performance. Seu trabalho explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente. 30 de novembro de 1946, e ela tem 73 anos de idade nos dias de hoje, né? E eu peguei essas duas imagens da performance dela. Na primeira, nós temos o reencontro dela com o ex-companheiro dela, e essa performance foi feita no museu. O dono do museu até falou que ela podia se preparar, que podia não aparecer ninguém para essa performance dela. E formou-se filas enormes por fora do museu. Todos queriam sentar e participar dessa performance dela, em que ela só ficava ali sentada, a pessoa sentava à sua frente e ficavam se olhando. Ela queria, era como é que pode dizer, uma performance ela queria se conectar com a pessoa, só que sem falar nada, ninguém podia conversar.
E nesse momento ela reencontra esse companheiro dela e foi bem emocionante. Eu vou explicar sobre essa obra de arte, essa performance dela aí mais à frente. E na segunda, ela e esse companheiro dela, mais uns anos anteriores, e é uma performance que demonstra segurança, confiança. Ela está confiando nele. Vocês veem que o arco está voltado para ela e ele está segurando a flecha. Ela está colocando a vida dela nas mãos dele. Nós temos também o pop art. Nós vamos começar agora alguns estilos, tá, da arte contemporânea. Nós temos o pop art, movimento que usava figuras e ícones populares como tema de suas pinturas, com o objetivo da crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo, o consumismo, né, da população, em que só querem consumir, vestir, coisas de alimentação, coisas caras, operava com signos estéticos massificados da publicidade e do consumo, usando como materiais principais tinta acrílica, poliéster, látex, produtos com cores intensas, brilhantes e vibrantes, reproduzindo objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente grande, transformando o real em hiperreal. Ele usava muito essas imagens, parecendo de história em quadrinhos também, e esses, como é que pode dizer, essas palavras, pop, com cores bem gritantes mesmo. O op art, que nós temos como precursor Victor Vasarely, 1908 a 1997, criador da plástica do movimento. As obras do pop art, da op art apresentam diferentes figuras geométricas, em preto e branco, ou coloridas, combinadas de modo a provocar no espectador sensações de movimento. Dá a ideia assim, de 3D, né? Olha essa primeira aí. Parece que está movimentando a tela. Dá uma certa ilusão de ótica, né? O movimento dele, das obras de arte dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o body art, que é a arte do corpo. É uma tendência artística. Gente, acho que eu estou indo um pouco rápido, mas é porque na arte contemporânea é muita coisa que a gente tem para falar e eu não vou nem frisar nenhum texto do que tem que falar hoje, vou deixar para a próxima aula, tá? Eu tenho que andar um pouquinho mais rápido mesmo. Mas quem tiver dúvida, pode me procurar depois, que eu tiro as dúvidas dos alunos que tiverem aí, tá? Body art. É uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 60, nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte e a intervenção para a realização do trabalho artístico. Ô, André, você pode ir devagar, isso não está correndo, não. Mas tem tanta coisa aqui, Fia. Fia, tranquila. Nós não estamos com pressa, não, você pode ficar tranquilo aí. Tá com pressa, não, Gel? Então não, tá. Vou beber água. Tô de boa. É muita coisa, gente. Não quer tomar o tempo dos meus colegas, não? Tá. Body art, principais características. Utilização do corpo, inclusive do artista. Crítica à arte, questionamento a classificações, estilos e a própria definição do que é arte. Relacionar a arte ao nosso cotidiano, tudo pela arte, utilizando muitas vezes dor, mutilações e bizarrices para se provar isso. Uso de várias técnicas, pintura, tatuagens, danças, etc. Vou bem devagarzinho, ó, tem muita coisa. Origem da tatuagem. Eu vou começar falando pelo body art. Dentro do body art, falar sobre tatuagem. A arte pré-histórica contém vestígios da existência de povos que cobriam o corpo com desenhos. Em muitos casos, foram encontrados desenhos de formas humanas com pinturas em seus corpos, assim como estatuetas com esses mesmos desenhos corporais, indicando a possibilidade da existência da tatuagem nesses povos. Existe uma hipótese de que as tatuagens tiveram sua origem com marcas de cicatrizes
adquiridas em guerras, lutas corporais e caças. Essas cicatrizes eram motivo de orgulho e reconhecimento ao homem que as possuísse, pois representavam força e vitória. A partir da ideia de que essas marcas eram sinônimo de vitalidade, o homem passou a marcar-se voluntariamente e, com isso, o tempo e as cicatrizes sem sentido deram lugar à criação de desenhos com o uso de tintas vegetais e espinhos para introduzi-las à pele. Na era cristã, os primeiros cristãos se reconheciam por uma série de sinais tatuados, dentre eles cruzes, as letras I, H e S, o peixe e letras gregas. Na era moderna, a tatuagem representou marginalidade. Ela voltou a ser questão de relevância na sociedade atual, ao ser utilizada por artistas de música, cinema e, inclusive, em pessoas comuns, deixando de ser um símbolo de marginalidade, e sim uma forma de expressão individual de arte e estética do corpo. A tatuagem não é mais tosca como as de cadeias, e sim um desenho de traços mais finos e cores variadas. Quem tem tatuagem aí? Além de mim? Sabe como é que fala? Dos impactos, né? Até como é que pode dizer? Dos conflitos religiosos, né? Alguém já passou por isso? Creuze? Eu falando de tatuagem, eu falo que eu sempre quis fazer tatuagem, mas a questão religiosa. Minha mãe falava que quem faz tatuagem vai para o inferno e tal, aí eu ficava com medo. Eu fui fazer a tatuagem agora, há 2 anos atrás, porque eu achava realmente, não que eu achasse, mas eu não queria contrariar a minha mãe. Alguns não fazem por questão de emprego, por medo, né, de não serem bem recebidos no emprego e por aí vai. Eu tenho aqui agora uma imagem que quer dizer, olha aí, tá dando para chegar aí? É o registro mais antigo da tatuagem, descoberta em 1991, no cadáver congelado de um homem da idade do cobre. Os restos mortais do homem, que foi apelidado pelos cientistas de Otzi, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Em seu corpo foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Supõe-se que os desenhos tenham sido criados a partir da fricção de carvão em cortes verticais feitos na pele. Mais 2 imagens aí para a gente conversar sobre. Quem quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone aí, tá? Olhando para essas fotos, é possível entender a diferença entre os 2 mundos e por que a tatuagem era tão criticada pelas famílias. Com o passar dos anos, as famílias continuaram a criticar pessoas tatuadas, pois eram poucas pessoas estranhas em uma sociedade que ainda se baseava em tradições e conformidades. Estar fora dessas tradições e conformidades era um exemplo claro de revolta. E quem queria ter um revoltado em sua própria família? Então, nós temos aí à direita um exemplo perfeito da família daquela época, e do lado esquerdo aí um exemplo de pessoas, né, sendo tatuadas, um tatuador e o outro sendo tatuado. Naquela época, quem fazia tatuagem era considerado baderneiro, louco, estranho, revoltado, e ninguém queria ter uma pessoa assim na família. Eram, como é que posso dizer, marinheiros, né, que faziam aqueles âncoras e tal, e as pessoas tratavam elas com indiferença. Ninguém queria ter uma pessoa assim, né, chamada de esquisito, e era discriminado mesmo nessa época. Hoje em dia, felizmente, nos dias atuais, o preconceito tem caído por terra e a tatuagem começou a ser vista como uma forma de expressão pessoal e artística. Ainda existe muito preconceito com relação à tatuagem, mas pelas pesquisas que eu vi, o preconceito maior ainda é dentro da família, não com relação ao trabalho. Mas existem trabalhos, porque hoje em dia tem um direito do trabalhador, né? Se a pessoa for discriminada ou não for aceita em concurso ou um trabalho por conta da tatuagem, cabe um recurso, né? Que ela está dentro do direito dela, o corpo dela.
Essa mudança começou em meados da década de 1950, quando novos padrões estéticos começaram a ser propagados pela mídia e pelos ídolos de uma nova juventude, com referência de cantores de rock principalmente. Assim, a tatuagem começou a sair do gueto e invadir todos os espaços sociais. Outra questão que eu vou falar aqui sobre o body art. O piercing. Esse acessório faz parte do universo de milhares de pessoas ao redor do mundo, e hoje em dia já não é estranho ver pessoas com piercings em diversos lugares. Esse acessório já ganhou diversos significados sociais ao longo da história. A palavra piercing, que conhecemos e utilizamos até hoje, tem origem na língua inglesa e significa perfuração. É muito comum hoje em dia ver esse tipo de modificação corporal em pessoas de diversas idades e em diferentes partes do mundo. Nós vamos ver algumas partes do corpo em que as pessoas colocam piercing. Mais uma modificação aqui no body art. Modificações no corpo. Eu coloquei aqui 2 imagens e tem mais depois aqui. Nós temos aqui dois exemplos de implantes que as pessoas colocam para modificar alguma parte do corpo, né? O primeiro aqui colocou como se fosse uma estrela e o outro como se fosse chifres. E temos outros tipos de implante que seria mais estético, né? Que é implante silicone, nas nádegas, implante em alguns outros locais do corpo. Nós temos também agora um exemplo de escarificação, que é esse primeiro. Oi, Andressa. Me ouve? Uma vampira. Oi. Não, é que sua apresentação deu uma travada. Pode continuar à vontade. Bebo água. Travou onde aí? Quer que volta? Não, né? Eu estou falando sobre exemplos de... Travou aí na vampira mesmo. Bifurcação, que seria o corte da língua ao meio, né? Que fica parecendo a língua de cobra, sei lá. Olha. O próximo exemplo aqui nós temos a origem dos alargadores. O uso de alargadores pode parecer uma moda recente, mas o ato de alargar as orelhas, lábios, é muito antigo. E temos também aqui o alargador na bochecha, né? Não sei como ele come. Alguns pesquisadores acreditam que povos da África e tribos indígenas das Américas tenham sido os primeiros a usar alargadores como ornamentos estéticos e que simbolizavam poder ou sabedoria. Nós temos exemplos aqui, né, em tribos indígenas, que eles utilizam tanto na orelha quanto na boca, uns utilizam no nariz também. Então, nós temos também um exemplo, né, que não é só questão estética, mas sim cultural. Nós temos outro exemplo aqui, tribo Karen, norte da Tailândia. Mundialmente, as mulheres Karen são conhecidas como mulheres girafas. Isso porque muitas pessoas acreditam que, por conta das argolas, seus pescoços são alongados. Mas o que acontece, na verdade, é que o peso das argolas esmaga seus ombros e fazem com que as costelas sejam pressionadas para baixo. Por que elas fazem isso? Dizem que as mulheres Karen utilizavam as argolas não apenas por beleza, mas também para se proteger contra ataques de tigres. Com o tempo, o alongamento do pescoço virou apenas tradição. Pelo que eu entendi, a partir dos 5 anos de idade, elas começam a colocar as argolas no pescoço. E tem que ter uma limpeza, né? Porque pode infeccionar dentro das argolas. E a partir de certo tempo, se elas retirarem as argolas, elas têm que ter muito cuidado, porque o pescoço fica bem frágil, né? O suporte da cabeça fica um pouquinho mais frágil. Fica mais complicado para tirar as argolas. Pintura corporal agora. A pintura corporal não é algo
da atualidade. Essa prática pode ser considerada tão antiga quanto a cultura humana. Os povos primitivos cobriam seus corpos com tintas que poderiam representar adornos, passagem de ciclos, festividades, hierarquias ou até mesmo chamados para a guerra. E nós temos hoje em dia também, nós nos pintamos, né? Passamos batom, maquiagem, questão de estética. E eu ia falar também, só que já passou, sobre a tatuagem, que hoje em dia a tatuagem não é só esses desenhos que a gente faz, né? Hoje em dia as mulheres também utilizam a tatuagem para fazer como é que eu posso dizer, na sobrancelha, fazer outras coisas, né? Não é só tatuagem com desenhos. Charles travou aqui. Tá, aqui tá na imagem dos índios aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai. Agora eu tô vendo uma perereca. Você tá vendo o quê? Acho que é uma perereca. Parece, mas aí são a pintura de 3 pessoas. Isso. Nós vemos aí a imagem dessa rã aí, só que se juntar aí, nós temos a imagem, são 3 pessoas juntas aí para formar essa imagem, a pintura, né, corporal, que criou esse 3. Desculpa aí, achei que era uma perereca. Parece. Essa é a intenção, de ficar parecido mesmo. E temos a pintura ali que foi utilizada para a última aí, para criar uma ilusão de ótica. Deu quanto tempo aí? Tô falando rápido demais. Né, Giovana? Tá dando tempo ainda. Então, tá. Eu peguei algumas atividades aqui que caíram no Enem sobre esse conteúdo que eu passei hoje. Primeiro que foi a questão do Enem de 2018. Nós temos aqui o texto 1, que é essa imagem, que é até uma performance, se mal me engano, da Marina Abramovic, que eu falei mais atrás aí. O body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Nos textos, a concepção de body art, que é a primeira imagem aí, e o segundo texto, está relacionado à intenção de quê? Letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Algum aluno quer tentar responder aí para a gente? Eu não vou conseguir ver. Alguém respondeu aí, Charles? Como é que eu faço? Ainda não. Salete, qual o seu palpite? Salete respondeu, letra B. Isso. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Tirou 10, Salete. Essa aí mesmo. Porque no body art, o artista utiliza o corpo para se expressar. Ele não está querendo criticar ninguém, nem discutir sobre política. Ele utiliza o corpo como forma de expressão. A outra questão aqui, Enem de 2017. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso. Letra A, da intimidade, da política e do corpo. Letra B, do público, da ironia e da dor.
Letra C, do espaço urbano, da intimidade do drama. Letra D, da moda, do drama e do humor. Letra E, do corpo, da provocação e da moda. Alguém? Saletinha de novo. O que vocês acham? Qual seria a intenção desse homem ao sair na rua, sair à rua desse jeito aí? Ele tá com a blusa, a maioria tá de blusa, normal, roupa normal, calça, terno, gravata, e ele está com a saia e uma blusa. Alguém? Salete? Vamos lá, pessoal. Respondam aí no chat aí. Participando, uai. Salete respondeu letra E. Isso mesmo, letra E. Gente, essa menina é nota 10. Essa menina sabe de tudo. Do corpo, da provocação e da moda. Ele queria propor né, ele fez uma meio que brincadeira com o corpo dele, utilizou o corpo dele, utilizando um traje que era totalmente diferente do que as pessoas vestiam na época. Ele fez uma provocação com algo que as pessoas não eram normalmente usual, né? Ele fez uma provocação em público e sobre a moda. Ele propôs algo diferente para os homens vestirem. Certinho, Salete. E temos aqui, eu vou no próximo aula, eu vou falar sobre performance, happening, mas eu vou fazer essa questão aqui ainda. Questão 15, Enem 2015. Na exposição, o artista está presente no MoMA, que é um museu em Nova York. Ela fez essa performance que eu falei lá atrás, né? A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante em 2010, de 14 de março a 31 de maio. Ela ficou no museu. Ela ficava sentada nessa cadeira desde o início, quando o museu abria, até o momento de fechar. Ela não levantava nem para ir ao banheiro, ela só bebia a aguinha dela ali, que está abaixo da cadeira, e mais nada. E as pessoas faziam fila para sentar e ficar olhando para ela. As pessoas choravam, mas não podia falar nada. Quando a pessoa levantava da cadeira, saía, ela abaixava a cadeira, como se tivesse, né, tentasse resetar um pouquinho daquilo que ela vivenciou com aquela pessoa, e quando a outra pessoa se sentava, ela levantava o rosto. 6 dias por semana, no total de 736 horas, ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... O que tem de presente de característica aí da arte contemporânea? Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu, abordagem educacional estabelecida na relação do artista com o público, redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas, negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage, aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Alguém quer tentar novamente? Paletinha? Alguém aí? Informa aí, Charles. Vamos lá, pessoal. Minha Risca, Larissa, Gabriela, Catarina, Davi, Catarina. Gente, eu vou tentar deixar esse slide depois no grupo de vocês, ou no Google Classroom, que vocês têm a sala lá, que é bom para vocês
daria uma estudadinha, né? Nesse material. E aí? A correta seria a letra D. Negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage. Tá? Mais alguém? Ô, Charles, nem sei quantas horas são aí, mas é que eu leio muito rápido. Ok, Andressa. Sobre o que eu se eu voltar aqui, vocês vão ver que tem muita coisa sobre arte contemporânea, mas eu tenho que... E dentro disso aí tem muita coisa ainda, só que eu tive que selecionar. Então, vou deixar alguns outros tópicos para as outras aulas. Eu não preparei, nem coloquei aqui no... E tinha um vídeo também, Charles, só que eu vejo que o vídeo fica travando muito. Tudo que eu falei hoje está aqui, ó, pop art, arte conceitual, body art. E arte performática, performance, rap e outras coisas que eu vou tentar passando aos pouquinhos nos outros salões aí. Tá ok? Como é que eu faço para sair? Estou conseguindo sair aqui? Charles? Só um minutinho, André. Eu acho que eu consegui sair. Muito bem, Salete. Estou com saudade de você. Os meninos de educação física aí, viu? Ô, Andressa, você arrumou uma garrafa maior do que o seu, hein? Oi? Você arrumou uma garrafa maior do que o seu, hein? Pequenininha. Mete bronca aí, não. Prontinho? Coleguinha. Aí deixa eu me ver-me aqui também, né? Porque... Você tá bonito, Tarcísio? Tá bonito. Claro, eu Você tá sendo bonzinho, né? tomei banho especialmente para esse aulão de hoje, velho. Como é que não fica bonito? Eu passei até perfume. Não é? Me senti cheirosa também. E eu tô sujo igual desde 4 horas da manhã. Cadê vocês, Júlio? Pra que me ver, meu? Então tá, Prontinho? Tarcísio. Um beijo pra você. Estou aqui assistindo agora. Valeu. Beijão, abraço. Turma, boa noite. Eu não tô me vendo. Tá bacana aí, tá vendo? Agora eu tô te vendo, Tarcísio. Até porque aí ligou a luz aqui, Charles, por causa disso. Oi, gente, mas vamos lá. Deixa eu tentar passar pelo celular aqui, Charles. Se não der, você me socorre aí, tá? Ver se eu consigo compartilhar a tela através do celular. Vamos ver aqui. Sua apresentação tá no celular? Tá no ar, Então, beleza. tá armazenado. Eu vou tentar aqui. Ele fica inventando moda, ele não tem o que inventar, ele inventa moda. Pera aí, mas... eu não vou parar. Pode, Carlos, vai você, cara. Vai você, porque eu não achei aqui, não. Beleza. Coloca o slide aí para mim, por favor. Eu acabei até desligando a câmera. Você quer se olhar? Não, é para os outros verem. O povo tá te vendo, cara. Eu tô te vendo. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Hoje o assunto do nosso aulão vai ser sobre anabolizantes, tá? Os efeitos dos anabolizantes. Dentre esses efeitos, a gente vai abordar algumas situações, tá? Inclusive de doping esportivo. Mas que fique bem claro que o que a gente vai comentar aqui, vai falar, não é para criminalizar o anabolizante, porque ele também tem efeitos benéficos, tá? Porque muito se fala de anabolizante, só fala mal, porque para ganhar massa e para roubar no doping, entenderam? Então, assim, nosso intuito não é esse. E vai acontecer algumas falas que de forma nenhuma é para separar gênero, tá?
como se fosse a ideologia de gênero, que a gente vai falar de homem e mulher, mas não com esse intuito de estar discriminando sexo masculino, feminino ou trans, é somente para vocês terem uma noção do que a gente vai querer falar, tá ok? Então, para começar, a gente vai tentar definir, entender o que é o esteroide anabolizante, tá? Esteroide anabolizante é mais conhecido só pelo nome anabolizante, tá? São drogas relacionadas ao hormônio masculino, que se chama testosterona, produzida pelos testículos, tá ok? Lá na frente a gente vai entender mais ou menos isso aí. Passa, Charles, por favor. Para que realmente serve o anabolizante? Então, ele não foi inventado para dopar as pessoas, ele não foi inventado para ter esse ganho de massa, para competições de fisiculturismo, halterofilismo, como era falado antigamente, né? Para ser usado para o modelo ficar mais bonito. Não. Ao meu ver, pela pesquisa que eu fiz, é só para reposição de testosterona nos casos em que, por algum motivo patológico, tenha ocorrido um déficit. Eu conheço uma pessoa que o organismo dele não produz a testosterona suficiente, o testículo dele não produz testosterona suficiente para que ele tenha, para que seja feitas as funções, ou seja, sexualmente falando, entendeu? Então, ele não tem essas características, tipo, esse formato de homem, que mais na frente a gente vai ver. Tá ok? Pode passar, Charles. Aí tem a função da testosterona. Né? A gente divide, é dividida em duas partes, que é a andrógena e as funções anabólicas. O que é a função andrógena? É aquela que estimula o desenvolvimento e as manutenções das características secundárias masculinas, né? Como o pelo na face, o timbre de voz, que é mais grosso, que é mais grave, a distribuição da quantidade de gordura no corpo e outras características associadas aos traços masculinos. É por isso que eu falei no começo que não é com ideologia nem separação de gênero, como a gente explicou, tá bom? Então, assim, o que dá forma, o que dá característica do sexo masculino é a testosterona, ok? E a outra função é anabólica. Ela, como se diz, ela tem que manter o desenvolvimento e a manutenção da musculatura, tá? O objetivo principal visado pelos fisiculturistas. É aí que o anabolizante entra na hora errada, né? Que entra para competir, para ter um ganho de massa maior do que os outros. E isso no futebol também não pode, isso é muito usado também nos esportes de explosão, tipo corrida de 100 metros, que precisa de uma massa, de uma força muscular muito maior, muito forte para competir, para ter essa explosão, para tentar bater esse recorde. Passa, Charles, para mim, por favor. Além do uso médico, eles têm a propriedade de aumentar o volume dos músculos e, por esse motivo, são muito procurados por atletas ou pessoas que querem melhorar a performance e a aparência física, como eu disse antes, né? Para melhorar o seu corpo, para competir, para melhorar a performance, até de treinamento, para competições. Isso eu falo em competições de altíssimo nível, tá, gente? Que também não é permitido. Pode passar, Charles. Aí um exemplo de... Charles? Isso. Esse é um exemplo de competição de fisiculturismo, tá? Masculino e feminino. Dentre várias categorias que existem,
Eu não consegui listar porque não era eu não vou listar porque não é o intuito da nossa aula, né? Então são várias categorias. É como se fosse na luta, né? Dividido por peso, por tamanho, por formato de corpo, entendeu? Então é mais ou menos isso aí que eles fazem para as competições. Vamos lá, Charles, mais uma. Bom, vamos para a parte ruim. Ah, tá. Antes de começar a parte ruim, a parte de falar dos efeitos colaterais, tem algumas. Não, não. Vai ser aqui agora. Tá certo. Bom, efeitos colaterais. Alterações da função hepática, quer dizer, o fígado já não funciona bacana, ele vai ter dificuldade para digerir algumas coisas. Prejuízo no sistema cardiovascular, né? Hipertensão e pressão sanguínea alta vai dar uma alteração na pressão da pessoa, vai aumentar, é claro. Alterações no processo reprodutor. Só para dar um exemplo para vocês aí, que o corpo humano é a máquina mais perfeita do mundo. O que mais se comenta como essa alteração no processo reprodutor, é só para dar um exemplo, né? Os testículos ficam menores e a pessoa tem uma disfunção sexualmente falando, no ato. Por quê? Aí eu lembro de vocês de novo, como eu falei, quando o nosso corpo é uma máquina perfeita, vamos entender assim, a pessoa está injetando o hormônio que o testículo produz, né? Aí o cérebro entende que ele não precisa, o testículo não precisa mais produzir. Então, o cérebro humano faz o comando, não, já está entrando de outro jeito, então você não precisa mais produzir. Então, quando ele para de produzir, existe aquela atrofia, não é isso? É a mesma coisa de você não que é um fortão que vai ficar sentado o tempo inteiro, ele vai perder massa muscular, vai perder função, então ele simplesmente para. Então, o organismo entende que está entrando de outro jeito, então ele para de produzir. Então, por isso que a pessoa perde e tem uma alteração muito grande no processo reprodutor. Por isso que tem aquela fama de quanto maior é o cara, menor é o salário. Sim, tem aquela fama, aquela brincadeira que rola no meio das academias, né? Quanto maior o homem, menor é o salário dele. Como diz Giovanni aí. Você está com o microfone ligado? Não, mas vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Dá para entender, né? Aumento da agressividade. A pessoa fica muito mais nervosa, a alteração de humor, o humor dela altera radicalmente. Só para dar um exemplo aí, eu não sei se tiver, eu acho que está nessa parte aí. A gente vê muito filme, né, esses filmes norte-americanos de guerra e tal. Eu vou dar um exemplo do filme do Capitão América. Eles pegam o Capitão Rogers, né, que é uma tripa seca, ele é muito magrinho, e queria entrar para o exército. E naquela época, no filme, né, de acordo com o filme, eles já estavam fazendo experimentos para ter o soldado perfeito, né? Então, colocava substância química, inventava aquelas máquinas e pegaram esse soldado, o Rogers, né, que é o Capitão América, e fizeram esse experimento, injetaram uma série de coisas nele, ele entrou na máquina, fez aquela coisa e ficou grandão, ficou muito forte. A ideia desse filme não é em vão, não, tá, gente? Tem relatos de exércitos que aplicam a testosterona nos seus soldados. Para quê? Lá na frente a gente vai comentar. Para aumentar a força, inclusive a agressividade. Para não estar... O sujeito, quando vê uma bala, é perigoso ele entrar na frente. Né? Mais ou menos assim. Então, a ideia do soldado perfeito já veio de longa data. Então, há relatos de alguns exércitos. O exército nazista fazia isso com seus soldados. Tá?
eles injetavam testosterona para dar mais agressividade nos seus soldados. Só um momentinho que eu vou dar uma ajeitada no negócio aqui. Continuando aí, desenvolvimento do tecido mamário do homem. O homem fica com peitinho de mulher. Cresce bastante, cresce muito, então, assim, há um crescimento meio exacerbado, meio exagerado no homem, coisa que não é normal. Efeitos virilizantes. Virilizantes. Como é que eu vou falar isso aí para os efeitos virilizantes? O cara perde mais o tesão. Não, é mais ou menos. Porque a virilidade é basicamente isso. Também, perde a virilidade, mas esse efeito virilizante vamos supor que são etapas do crescimento. Quando você é criança, você não tem o volume muscular muito alto. Quando você é adolescente, começa a crescer, começa a engrossar a voz, entendeu? Quando você já é mais velho, já aparece muito mais pelo. Então, assim, dá uma embaralhada nesses efeitos aí, entendeu? Dá uma quebrada nessa coisa que tem que ser seguida cronologicamente, né? Esse crescimento cronológico do corpo humano dá uma quebrada nisso aí, dá uma bagunçada no corpo da pessoa. E também isso aí que a Giovana falou, tá? Aumenta no começo, né? Aí já entra na questão dos soldados, ficam muito mais viris, muito mais agressivos, mas com o passar do tempo ele vai perdendo isso aí, porque não existe mais a produção de testosterona, porque o cérebro manda para o testículo, para o organismo parar de produzir. E suscetibilidade de lesão no tecido conectivo. É isso? Tem que comentar alguma coisa? Então, o tecido fica muito mais frágil. Então, lá na frente tem uma foto que eu vou estar mostrando para vocês, exemplificando isso aí. Pula, Charles, por favor. E após, quem já usou muitos anos, quem competiu muitos anos e para de usar, o que acontece? Tá? Eu alguns exemplos, tá? Aumento e suscetibilidade a infecções, perda de peso e perda de força. Aí, no caso, já é a perda da musculatura. Sim, já é a perda da musculatura. Na verdade, se a gente for analisar bem... Não tô te ouvindo. Não precisa me ver, tá me ouvindo. Não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Não, mas fala. Eu tô ouvindo aqui. Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um ok aí, é porque ela tá falando no microfone e eu também subo. Então, estamos ouvindo. Ok, Giovana, vai lá, manda bala. Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo. Tá. Então é o seguinte, porque na verdade, quando a gente tem essa incidência do Agora tá dando eco na fala de Giovana. Pode parar? Melhorou? Tá melhor assim agora. Beleza. Na hora que a gente coloca assim, o aumento da força, que foi colocado por Tarcísio antes, e aí agora, na hora que vem perda de força e perda de peso, o que acontece? Na hora que o cara ganha muita musculatura, imagina-se que ele ganha também muita força. Só que, na verdade, muitas vezes você pega um cara extremamente bombado que não é forte. Sim. Ele só é definido. Você olha pro cara e você fala, nossa senhora, ele vai pegar Tarcísio, por exemplo, ele vai matar Tarcísio. E, no entanto, na hora que Tarcísio põe a mão nele, Tarcísio destrói ele. Por quê? Porque a musculatura é feita de quê? Água. A hora que o cara injeta, ele não necessariamente ele é forte. Ele tá a base, ele tá à base de injeção de anabolizante. Tá? E a perda de peso, por que seria a perda de peso? Porque na hora que ele começa a perder musculatura, ele perde peso automaticamente. Isso volta lá naquela aula que a gente deu passada,
que a gente falou da gordura associada com a musculatura. Certo? Então, o que acontece? É a mesma coisa. Muitas vezes a gente sobe na balança achando que a gente está pesado porque a gente está gordo, e muitas vezes a gente está pesado porque a gente aumentou a massa magra, que é a musculatura. Certo? Lembram disso? Pode continuar, Negão. Vamos lá. Enrijecimento e sensibilidade nas articulações. Tá, gente? Vai sentir muita dor nas articulações por conta dessas perdas aí também. E causado também pelo aumento excessivo da musculatura. Sim. Gente, olha o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Ele saiu do Brasil, ele era magrelo, ele era a característica principal dele era a velocidade, ele era um cara velocista, extremamente habilidoso. Quando chegou na Europa, eles fizeram com que ele aumentasse a musculatura, porque lá exige isso, é um jogo mais trombado, mais corporal, precisa mais de força. Eles foram lá e fizeram o quê? Injetaram medicação no menino, fizeram o menino aumentar a musculatura, o menino em menos de um ano ele ganhou uma musculatura extrema, só que a articulação não acompanhou esse desenvolvimento muscular. Então, quando a articulação não acompanha, automaticamente ela vai estourar. E foi o que aconteceu com ele. Sim. Aproveitando o gancho do Giovanni, ele me lembrou que se a pessoa não tem a base, não tem uma construção lenta, de forma correta, lá na frente vai estourar alguma coisa. Acontece sempre também nas academias. Sim. Vocês pegam outro exemplo. Os meninos, principalmente os homens, né, gente? As meninas não têm tanta essa fixação. Não tinha, hoje está começando a ter mais, bastante. Mas os meninos, eles começam a querer ficar fortes, principalmente aquele menininho que sofre bullying lá na escola. É magrelo, como é que é? Seco. É seco, é o frango. É o frango, né? Então, aí o menino começa a malhar e já colocam na cabeça dele, não, toma isso, toma lá na loja mesmo, a gente é proibido de vender anabolizante, às vezes, para cavalo, a gente só vende para a pessoa certa. Por quê? Porque a gente sabe da quantidade de gente que compra para utilizar no ser humano. E aí o menino começa a malhar e começa com aquela ilusão de querer ficar forte, começa a tomar, na hora que ele assusta, ele está totalmente lascado. Por que lascado? Aí você olha para o menino é bonito e todo arrebentado. É musculatura, é articulação de ombro, todas as articulações complicam. Tá? Uma coisa que a gente identifica uma pessoa, é difícil a gente identificar, mas uma das coisas que mais acontece, além dessas lesões, das articulações, quando a gente fala que a base tem que ser construída devagar e o músculo cresce muito mais do que a articulação consegue aguentar, também acontece na pele. A pessoa enche de estria porque o músculo cresce muito rápido, a pele não acompanha, o que acontece? Rasga, estoura a pele também, tá? Então, mais ou menos, eu identifico mais ou menos quem usa anabolizante, lógico, tem casos que não é, claro que não é. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Os caras com estria debaixo do braço. Eu nunca usei anabolizante, a gente voltando lá na testosterona, desde novinha eu sou uma menina que eu nunca fiz a medição. Mas, com certeza, eu produzo muito mais testosterona do que muita, ou a maioria das mulheres que eu conheço. Isso a gente não está falando de sexualidade nem nada, gente. A gente está falando em termos de produção do organismo. É fisiologia, tá, gente? Fisiologia. Medicina e fisiologia. Então, assim, nós aqui em casa somos mulheres grandes. Nós todas, eu, minha irmã, minha mãe. Grande não é questão de tamanho nem de gordura, é questão de osso mesmo. É a formação das mulheres.
Nós todas temos pelo no rosto, sabe? Nós todos, eu e minha irmã, a gente já tem a voz mais para grossa, mais grave. Então, isso é o quê? Isso é do organismo, isso é natural, isso é das mulheres daqui de casa, tá? E nunca, eu tenho certeza absoluta que nem na época que eu jogava em alto rendimento, eu jamais tomei um anabolizante na minha vida. Então, tem hora que eu olho assim, eu vejo essas características negativas e positivas, eu olho assim e falo, gente, o exemplo sou eu, né? Porque eu brinco, às vezes, agora que eu tô a menina mais determinada a ficar saudável, às vezes eu tô na academia, o pessoal tá lá pegando peso e tal, eu brinco, falo assim, eu não posso pegar esse peso não, porque eu viro um menininho. Uhum. E é verdade, porque eu tenho mais testosterona do que as outras meninas. Então, se eu for pegar o mesmo, se eu fizer o mesmo treino que qualquer uma das meninas que estão na academia, eu vou me lascar. Sim. E continuando aí, entre outras coisas, né? Hepatite, cãibra, câncer, cefaleias, que são dores de cabeça, né? Náusea e distúrbios gastrointestinais. Tendência a sangramento nasal, sonolência, sensação de mal-estar, tá, gente? Foi um erro de digitação aí, de mal-estar, tá ok? Vamos pular para o outro aí, Charles. Como eu disse, o anabolizante, o esteroide anabolizante e a testosterona não podemos encarar ele somente como um vilão, tá? Lógico que tudo na sua devida proporção. Aumento de força muscular, esses são os benefícios dele. Aumento de volume de força muscular, aumento do nível respiratório e resistência, aumento da vascularidade, quer dizer que o organismo bombeia mais sangue, então vai mais sangue para o organismo. Tá? E no caso dos fisiculturistas, você vê que tem uma foto aí que eu vou mostrar para vocês depois. Veias, né? No início, no cabeçalho lá, tem um cara fortão com as veias bem dilatadas, entendeu? Então, quanto mais músculo, precisa de mais sangue para irrigar aquela área. Melhoria no tempo de recuperação após lesão ou treinamento, tá? O treinamento do fisiculturista em si, como a gente comentou na outra aula, já é uma espécie de lesão. Então, quando ele está treinando, ele está fazendo microlesões, tá, no músculo, ele está recuperando e com o anabolizante ou testosterona vai estar melhorando essa recuperação para estar competindo depois, tá bom? Aumento da capacidade de executar repetições em séries com mais intensidade de peso. Então, ele vai treinar com muito mais disposição, com muito mais peso. Tá ok? Ô, Charles, essa foto não é para aparecer aí agora, não. A última, pode tirar ela daí. Temos alguns exemplos de anabolizantes. São os mais comuns, né? Eu como Giovana falou, eu também já vivo no meio da academia, a gente trabalha com academia também, já tem uma certa experiência. Então a gente via muito. Hoje não tanto, né? Mas os nomes que a gente já mais viam na época, pelo menos a minha, né? Eram esses aí, ó. Dorateston, Deca-Dorabolin, o estanozolol, ou tem um apelido de Strol, né? E o ADE. Para mim, o pior, não existe para mim, o pior é esse ADE. E eu coloquei o hidrogel aí, com um asterisco, não é porque ele não é um anabolizante, mas é uma forma de doping, né? Porque eu não queria deixar as meninas de fora. É um gel usado muito pelas meninas para dar uma forma melhor para o corpo. É um exemplo famoso aí. Eu não coloquei foto dela, porque as fotos dela são todas sensuais e tal, e eu não queria levar mais para esse lado. É uma modelo chamada Andressa Urach,
né, que ela fazia uso desse hidrogel e acabou passando mal e teve muita lesão na sua musculatura, quase veio a óbito, tá? Agora, voltando ao ADE, para mim, eu acho que esse é o pior, porque ele é o mais fácil de você reconhecer quando o cara usa, né? Não tem como esconder quando o cara usa ADE. Esse ADE é um óleo, eu não sei a composição direito, a composição química dele, não. Mas ele é um esteroide anabolizante que não é com base na testosterona, porque ele só dá forma, né? É um óleo que o pessoal injeta, que dá aquela forma mais arredondada. Eu digo que ele é mais fácil de você perceber, porque ele dá uma forma muito volumosa e bem arredondada, que é o normal do musculatura humana. Tá? Eu coloquei uma foto no final, pode passar a foto depois desse aí, que é essa aí, ó. É teoricamente natural, eu coloquei esse moreno fortão aí, e com aplicação de ADE. Olha só como é que é deformado a musculatura com ADE. Então, esse ADE é uma aplicação de óleo local, então vai aplicando, eu quero mais peito, eu aplico no peito, quero mais bíceps, eu aplico no bíceps, entendeu? Então, assim, para mim esse é o pior, ele causa necrose, né? Tem uma foto. Ah, tá. Tem uma Na verdade, ilustração. o ADE ele é uma vitamina. Eu abri aqui justamente porque eu trabalho com ele na loja. E ele é uma vitamina utilizada para bovina, equina e suíno. É, Tá, gente? Então, vocês imaginam o que é que não faz no corpo humano. Por aí, vocês estão olhando aí, ó, as imagens aí, vocês estão vendo o estrago que faz. e eu coloquei teoricamente natural, porque assim, é o formato natural de você ver que a diferença de um para o outro. E esse rapaz aí, só para ilustrar, só para título de informação, o nome dele é Brandon Curry. Me socorre aí, Danilo. O meu inglês não é tão legal, não é tão bom igual o seu, mas o nome dele é Brandon Curry. É isso mesmo, ele é o atual Mister Olympia 2019, né? Porque esse ano não teve ainda. Seu inglês tá bom. Tá legal, dá para passar aí, né? Então Dá pra atingir. ele é o atual Mister Olympia, então é o campeão, o homem mais forte do mundo. Eles não usam só a força, né? Porque tem que ter um formato do corpo, tem que ter uma simetria entre o tronco e os membros. Então esse é o cara aí. Eu achava que era o outro, mas não é não. Pode passar aí, Charles. A outra foto. Isso. Aí só alguns efeitos que eu lá atrás. Tem algumas imagens que são meio fortes, tá, gente? Eu podia ter dado uma amenizada aí, mas. Não pode amenizar, não. Tem que ser desse jeito. Então tem as coisas mais comuns, como eu falei, o ADE, você vê o volume na musculatura desse último rapaz da foto aí, ó. Do braço. É do braço, ele causa necrose e come o músculo. A de foto de cima já é a retirada do ADE. Então só sobra quase nada do seu corpo. E o outro anabolizante causa espinhas, aqui o dedinho para baixo, né, que causa impotência. Se vocês forem olhar uma pessoa malhada, pessoa que malha de verdade sem a utilização da medicação, é totalmente diferente a musculatura do que é isso aí. Olha o bíceps desse primeiro rapaz que está em pé aí, o careca. Isso é descomunal. O bíceps do cara é quase minha coxa. Mais do que minha coxa, se bobear. Olha o peito desse cara do braço aí, ó. Que absurdo. Entendeu? É mais do que... Acho que ninguém que eu conheço tem uma mama desse tamanho das mulheres que a gente conhece. Então ele é muito agressivo. Sim. E feio. Fica feio demais. Gente, a gente... Então... Esse... Tarcísio. Sim, Charles, pode dizer.
É impressão minha ou esse cara que tá com um brinquinho na orelha aí, que tá tatuado aí, é o nosso presidente Jair Bolsonaro? Hã? Não é Bolsonaro? Não, Bolsonaro? Tá É doido? Bolsonaro esse careca não, aí. não. Não é É Bolsonaro, sim, não. a cara de Parece, né? Você tá Bolsonaro. sonhando com o Bolsonaro? Parece Bolsonaro, mas não é não. É doido, filho. Isso é Esse porque cara que o parece povo não descobriu, Bolsonaro. o povo não descobriu essa foto ainda, senão ia colocar ele bombado na mídia. Nossa, mãe. Eu vou dar, Ô, gente, eu vou dar uma aberturazinha aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, que tiver alguma dúvida agora, pode dar uma perguntada aí. Se tem alguém já ouviu alguma coisa sobre anabolizante, quiser perguntar e eu não comentei aqui, Quem quiser abrir o microfone para falar, fica à a hora vontade, é tá? essa. Ou até no chat, Mostra que povo tímido. não é? Gente, quem tá dando aula é eu e Tarcísio, vocês podem perguntar. Quem for só a patotinha da Giovana pode perguntar lá. Brincadeira, tá, gente? Nada? Você, Charles, você que Nem você que uma tem um palavra. histórico de atleta Nossa, mãe. bem vasto. Quem sou Atleta eu? de alto rendimento, vai lá, Charles. Né? Sou mesmo. Quem Ninguém, sou eu? gente. Bom, tomara que ninguém perguntou porque ficou bem explicado, né? Ô, Danilo, eu sei que você não tem dúvida nenhuma aí, mas faz alguma perguntinha aí. Vai. O que eu posso perguntar? Vai lá, Danilo. Quer ver? Eu escutei você falando por último aí, Giovana, a respeito a pessoa que malha e que não usa o medicamento, né? Digamos, a droga. Eu queria saber, assim, vocês poderiam citar um exemplo aqui de Carlos Chagas, assim, de uma pessoa que não usa e o que usa, só para a gente ter uma ideia? Ó, que usa é antiético e a gente não pode falar. Não É pode até falar, né? processo Não, mas que a gente não tem como provar que a pessoa usa, certo? Mas e o que não usa, o vocês exemplo conhecem? de quem a gente imagina que não use e que tem o corpo muito bem definido, você, por exemplo, que é todo metido a besta, metido a Mas eu não estou saradão, em academia mais. entendeu? Não estou em academia mais, não? Agora, né? Agora não, mas agora você não tá, mas você teve durante muito tempo. Então, vai lá, dá um Agora, exemplo aí de alguém. Ô Danilão, foi bom você ter perguntado, que eu ia até passar batido, cara. Existe, eu não posso falar aqui, né? Também nem tenho certeza. Mas existem casos famosos de quem usa anabolizante. Um exemplo do cantor Netinho, acho que é do nosso tempo, né? Netinho teve, mano. Netinho teve. Não, Netinho sabe... do Mila, Ô Mila, entendeu? Então, Essa foi um caso- música é da Zé. época de Danilo, Tarcísio e Giovana mesmo. Ó, velho. Charles. É? Ele teve entre a vida e a morte com problema de esteroide anabolizante. E ele é um dos que eu me lembrei. Sim. Rebeca Guzmão, nadadora. Ô, Tarcisão. Ela é o mais menino do que vocês. Sim, Danilo. Você lembra quando a gente começou a malhar lá no Borroló, lá em Juliano? Sim. Aí, isso foi o quê? Há uns 5 anos, né, atrás. Aí eu estive aqui no hospital mesmo, né? Um dia eu fui fazer uma consulta e eu perguntei o próprio Elvésio, né? Eu falei assim, ô doutor, eu estou fazendo uma academia ali, eu queria saber de você, o que você acha de tomar essas coisinhas simples que vendem na farmácia, como é aquele pozinho, como é que é o nome? Fala o nome aí. Whey protein. Whey protein. Whey. Ele falou comigo assim, isso. Ele falou assim, olha, você coma bastante carboidrato e deixe isso para lá, porque futuramente isso vai atacar a sua tireoide, vai atacar seu fígado e não sei o quê. E resumindo, você não precisa tomar nada, você faz o que você aguentar e tal. Aí sim, eu segui, que eu também tenho medo, igual a Giovana fala, eu tenho medo de morrer.
Eu tomei muito whey Mas protein. O whey protein não entra muito No anabolizante, no anabolizante, não, Dani. O whey protein é um suplemento, certo? Ele não chega a ser um anabolizante, assim como o carboidrato lá que a gente dá para os meninos tomar na hora do jogo. O carboidrato O carboidrato é a comida mesmo? Não. Creatina? Não é a creatina, não. Aquele parece um suco. Maltodextrina? Malto. É carboidrato de absorção imediata, entendeu? Então, por exemplo, se vocês procurarem saber, aí vai falar assim, mas você dá para os seus alunos na hora de disputar uma partida? Eu dou para o aluno meu que precisa tomar e que quer tomar, eu forneço sim. Por quê? Porque aquilo ali não é anabolizante. Aquilo ali é um carboidrato de absorção imediata, certo? Então, o que você imagina, fisiologicamente falando? A hora que o menino começa no handball, por exemplo, que exige muita velocidade, muita musculatura, explosão muscular o tempo inteiro, então eles queimam muito carboidrato. A gente sabe que a suplementação alimentar dos nossos atletas e alunos não são suficientes para eles aguentarem a pancada, por exemplo, de Gengue ou de Mineiro, que são 4, 5 dias direto com jogo todos os dias. Então, o menino não tem uma suplementação natural para conseguir aguentar isso. A musculatura dele não aguenta. Então, a gente entra com a suplementação, mas não faz mal nenhum ao adolescente. Isso é um suplemento ou uma vitamina. É diferente do anabolizante. Totalmente diferente. Né? No caso do whey, do malto, são coisas que vêm para somar. Ao invés do menino queimar o carboidrato que ele tem natural, ao invés dele perder gordura, no caso, a gente já está jogando carboidrato que o organismo vai utilizar. Tarcisão, Giovana, tira uma dúvida aqui minha também. Vai lá. Vocês falaram aí a respeito aí dessas competições que você dá ao seu aluno, Giovana falou aí agora. Existe igual esse Gengue aí, esse campeonato que tem aí que vocês ficam responsáveis. Existe uma fiscalização, alguma coisa relacionada a o atleta ingerir um tipo desses anabolizantes para alguma penalidade? Tem... Os testes antidoping, os testes antidoping, eles são utilizados pelas confederações, são usados mais em alto nível, né? Quando o menino chega em clubes, seleções. No caso da gente, a gente trabalha mais a nível escolar. Então, imagina-se que o professor ele tenha consciência suficiente para não aceitar que o aluno utilize isso. Entendeu? No caso das modalidades que a gente trabalha, tem menos chance de utilização. Mas no caso do judô, as lutas, né, esporte mais individual, aí é a coisa que eles tinham que fiscalizar, sim, desde pequeno, porque a gente tem essa consciência, mas a gente sabe que muitos dos colegas da gente não têm essa consciência. Entendeu? Você pega, por exemplo, a gente vê menino dentro de quadra com uma personalidade, fora de quadra com outra completamente diferente. Com atitudes dentro de quadra de uma forma e fora de quadra com outra totalmente diferente. Então, assim, não tem lógica. A gente sabe, quem trabalha com isso, a gente sabe que a agressividade do menino não tem lógica. Não está condizendo com a idade dele, né? E ele está ativo lá e se você conhece ele não tem aquela postura, né? Digamos assim. No dia a dia você sabe que o menino não é assim.
Ô, Danilo, eu me lembrei, assim, eu não posso falar quem usa, mas quem não usa, eu já vou deixar o exemplo. Pode soltar aquela outra foto aí, Charles, a última? Vou te dar um exemplo do cara que não usa e tem um corpo perfeito, bacana, tá vendo aí? Os invejosos... Você não apareceu, não. Não, ele não tá aqui, não. Só para dar um recado, os invejosos vão falar que é montagem, tá? Uhul! Se você não tem um shape bacana, se você não tem um shape legal, não atrapalha o negócio dos outros, não, tá bom? É o sonho do Negão, é o sonho dele. Vou até postar no Facebook. Os invejosos vão dizer que é montagem. Que é montagem, mas não é não. É montagem. Faltou o óculos escuro. Faltou o óculos escuro aí, E tá a vendo? sunga branca em cima das sunga branca. caixas de som lá no Nova Sorte. Não vai postar, não. Bom, gente, eu coloquei eu coloquei para dar uma descontraída aí, só para dar uma relaxada mesmo, sabe? Mas eu quase fui assim, espertinho. É mentira. Ele não vai, não. Não vai, não. Então, assim, já fica o alerta, já fica o conselho, né? Quem porventura for por esse lado do esporte de hipertrofia, de modelo, vamos pensar duas vezes antes de fazer uso de certas substâncias, tá? Como eu disse no começo, nós não estamos aqui para criticar e nem para criminalizar essa prática, né? Então, cada um faz da vida o que quiser. Cada um faz o que quiser. Mas o que a gente orienta, o que a gente pede normalmente, professor de educação física, o pessoal fala assim, são os mais queridos. Não é que a gente é mais querido, é porque às vezes a gente dá mais abertura para que a pessoa possa chegar e perguntar. Teve dúvida, tá achando que tá fazendo certo ou errado? Chega na gente e conversa. A gente não vai fazer a cabeça de vocês, mas pelo menos a gente vai tentar mostrar o caminho certo para vocês. Isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum questionamento? Alguém? Então vocês vão ter que dormir com essa minha imagem aí, bacana, viu? Durmo com essa aí. Prega na parede lá que não vai passar pernilongo nenhum perto de você. Ai. Tá. E só para dar uma última pincelada aí, eu digo, quando eu falei para vocês ingressarem no meio do halterofilismo, fisiculturismo, existe um comércio em cima disso aí, né? Como a Giovana falou. A gente não vai chegar na farmácia veterinária ou farmácia comum e vai comprar um anabolizante e sair tomando aí. Existe um mercado negro, né, que é meio ilegal, que existe. Você consegue até pela internet, às vezes, comprar. E em termos de mercado, até música. Tava com vontade de passar uma música para vocês. Existe um rapper carioca. É o Meg. Léo Stronda. Tem um Meg. Léo Stronda já entrou aqui. Eu lembrei do Léo Stronda. Então ele tem umas músicas que falam sobre... Quero ouvir o meu Caiu? Tem um Meg também, Tarcisão. Os hip hop deles Oi, Meg? Tem um Meg, né? É o Meg que faz uma crítica. Tem um link aí, depois o Pet Charles pode ver lá no YouTube e colocar aí pro pessoal ver. Não põe não, porque, por exemplo, o Léo Stronda, por exemplo, eu ia colocar até o link, mas escuta quem quiser depois, não foi o que não pode indicar, não. Mas não é porque as músicas, eu ia precisar eu não sabia fazer, eu precisava de colocar muito pi na música, né, porque fala de pi, entendeu? Então tem algumas palavras que meio de baixo escalão, ou escalão, né? Que não Palavrão! Alguns palavrões, né? Que começa com P e vai... Não precisa ser eu dar exemplo, não, tá bom. Então, assim, eu queria mostrar, mas como se trata de um ambiente escolar, a gente está lidando com adolescentes, então eu não achei bacana. Mas quem quiser, vai lá e dá uma olhada na música que fala vou dar um exemplo, tem uma frase que fala, quer tomar bomba, pode aplicar,
mas eu não garanto se vai estar. Aí ele começa a falar. Efeito estufa, ação, reação, estria no corpo aí, vai vacilão. Vai vacilão, Isso é Danilo? Danilo conhece. Nossa, Danilo, isso é sua cara. Ué. Tem o outro também, chama Blindão. O nome da música chama Blindão, quer dizer, o cara tá tão forte que chega a estar blindado, né? Então eu não coloquei por conta dessas de algumas palavrinhas que tem lá, mas quem quiser vai lá dar uma escutada. Gente, Giovana quiser falar mais alguma coisa aqui da minha parte. Não, eu quero saber se tem alguma dúvida, se tá bom para vocês, o que a gente pode acrescentar. Alô? Hello. Nada? Bom, se nada. Parabéns para vocês, a aula foi muito bacana. Eu adorei. A foto de Tarcísio vai ficar aí, né? Se ele tivesse falado. Contar muriçoca. Eu tinha feito uma minha também. Poxa, mas eu não queria. Então, assim, estão de parabéns, tá, pessoal? Se vocês, vou pedir os meninos para poderem esperar um pouquinho, que eu vou soltar aí a lista de presença. Aqui agora. Descarregou, dá um jeito de alguém assinar aí para mim. Não, é só para os alunos, Giovana. Então tá bom, achei que eu ia ter. Eu tô tão acostumado com essa lista de presença. Eu vou soltar aqui a lista de presença já para os alunos, tá bom? E aí, muito bom, a Andressa também está de parabéns, né? E as aulas que a professora Andressa ministrou foi muito bacana, gostei de ver, né? Tipo assim, vocês brilharam. E aí tá gravada, essa foto tá gravada, vai estar no nosso canal, viu, gente? Vocês podem ir lá, compartilhar, anotar. Tá bom? Giovana, tô te vendo! Mentira, isso é um milagre da criação. Ô, Charles, esquecemos de elogiar a Andressa. A Andressa se maquiou toda, bicho, produziu toda. Nossa, a Andressa hoje, Deus que livre. Valeu, Andressa, bonita. Cachorro. Botou o meu em ação, botou pra tocar mesmo. Não ué. Obrigada por vocês que estão participando. Olha as Então, pessoal, eu estou mandando o link, tá bom? Aqui já no chat, para vocês assinarem aí, tá bom? Podem assinar lá. Falou, coleguinhas. Bye, bye. Então, tchau para vocês. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigado. Fique com Deus. Assinem aí a lista